Olá pessoal, nessa aula eu irei resolver a questão 1. Ela diz assim: na figura ao lado, a distância ortogonal entre os pontos dos quadrados que compõem a figura é 2uc, unidade de comprimento, e que os pontos A, F e C estão no eixo da abscissa do sistema cartesiano. Determine, aí temos letra A, retas suportes dos segmentos BF e DF. Letra B. O polígono regular formado pelo rearranjo dos polígonos 1 e 2 recortados na figura e sobrepostos conforme figura, entre parênteses, parte superior. E letra C. Perímetro e área do polígono encontrado. Eu não irei responder a letra D. Para responder essa questão, eu fiz alguns esquemas no GeoGebra e vou apresentar para vocês e vou explicando. Pronto, nessa primeira tela eu vou resolver a primeira parte da letra A, onde é pedido a reta suporte dos segmentos BF e DF. Primeiro eu fiz o de BF e eu resolvi isso através do determinante. Por quê? Porque quando se pede retas suportes, isso é só uma forma diferente de se pedir equação da reta. E uma das formas de resolver a equação da reta é utilizando o determinante, e foi o que eu fiz. Eu peguei aqui os pontos B de coordenadas 2 e 2 e o ponto F de coordenadas menos 2 e 0. E coloquei no determinante para poder resolver. Podemos ver aqui que eu tenho 2 coordenada do B no x, para o x, 2 no determinante, e a coordenada do y também 2, e logo embaixo eu tenho as coordenadas do ponto F, menos 2 e 0. Depois disso eu fiz os cálculos. Podemos ver que eu tenho aqui uma multiplicação em diagonais, e lembrem-se que o que vai positivo e o que volta negativo. Foi isso que eu fiz. Temos aqui, primeiro, 2 vezes 0 vezes 1. Lembra, tem 0 na diagonal, zera tudo. Ou seja, a gente consegue perceber aqui que ficou 0. Aí a gente tem 0, aí depois 2 vezes 1 vezes x, 2x, 1 vezes 2 vezes y. Na verdade, menos 2 vezes y, eu tenho menos 2y. Agora, eu peguei e coloquei toda a segunda parte, o que volta, dentro do parênteses, para poder depois fazer o jogo de sinal. Me agrada fazer assim, mas não faz diferença. Você simplesmente sai colocando os valores e trocando os sinais. Daria no mesmo. Aí eu tenho 2 vezes menos 2 vezes 1 igual a menos 4. Depois 2 vezes 1 vezes y mais 2y. E por último, 1 vezes 0 vezes x igual a 0. Aí logo embaixo eu reescrevi isso, tirando os zeros e mudando os sinais. Aí eu tenho aqui 2x menos y mais 4 menos y não, menos 2y mais 4 menos 2y novamente. Embaixo eu fiz as operações que davam, ou seja, menos y, menos 2y com menos 2y, igual a menos 4y. Aí repetindo, ficou 2x menos 4y mais 4, igual a 0. E o que ainda dá para fazer? Simplificar. Foi o que eu fiz. Dividi por 2, já que todos os valores que estão aí são divisíveis por 2, e ficou a expressão final, que é x menos 2y mais 2 igual a 0.
para confirmar isso, basta a gente colocar essa equação no campo de entrada e ver se bateu. Tá aí. A gente vê que de fato a equação geral dessa reta é a reta que vai passar pelos pontos B e F, ou seja, está correta. Agora eu fiz a mesma coisa para outra reta. Coloquei os pontos D, de coordenada menos 4 e 4, e F, de coordenada menos 2 e 0, no determinante, e resolvi. Aí temos aqui, viu 0 na diagonal, zera tudo, ou seja, vai ficar 0. Depois, 4 vezes 1 vezes x, mais 4x. 1 vezes menos 2 vezes y, menos 2y. Para a segunda parte, a mesma coisa. Botei menos na frente e botei entre parênteses. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 4 vezes 1 vezes y, menos 4y. 1 vezes 0, 0. E eu prossegui da mesma maneira. Embaixo eu retirei os zeros e fiz as operações que dava para ser feito. Ou seja, eu vou ter 4x menos 2y com menos 4 que vai ficar mais 4y, ou seja, 4y menos 2y vai resultar em menos 2y mais 8. Reescrevendo isso, eu vou ter 4x mais 2y mais 8. Ainda dá para simplificar e foi o que eu fiz, dividindo por 2. Ou seja, no final a equação vai ser 2x mais y mais 4 igual a 0. Agora, para confirmar, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vou colocar a equação no campo de entrada e ver se bate. E tá aí. Agora vamos ver a letra B. Diz assim: polígono regular formado pelo rearranjo dos polígonos 1 e 2 recortados na figura e sobrepostos conforme figura. Parte superior, entre parênteses. Duas coisas importantes a tirar desse enunciado. A primeira é que ela deu uma dica de onde vai ficar esse rearranjo, que é a parte superior, e outra coisa importante que ela também nos diz é que o que vai ser formado é um polígono regular. Agora, a gente precisa saber o que é um polígono regular. Aí eu preparei um material de GeoGebra sobre isso. Temos aqui então polígonos regulares. O que são? Para falar um pouco sobre isso, eu vou usar uma ferramenta do próprio GeoGebra que vai nos ajudar a entender mais ou menos o que são os polígonos regulares. Eu poderia simplesmente dar a definição para vocês, mas vamos com calma. Temos aqui, na aba de polígonos, a função polígono regular, e é a que a gente vai usar para construir esses polígonos.
Vejamos então como a ferramenta funciona. Basta eu selecionar dois pontos no meu plano cartesiano, aí ele vai pedir a quantidade de vértices que eu quero para o meu polígono. Basta eu digitar uma quantidade e ele vai aparecer. Após eu dar Enter. Vou pôr aqui 3. Aí temos um triângulo. Vou fazer isso mais algumas vezes para ver quais figuras conseguimos obter. Com a quantidade de 4 vértices, eu consigo formar um quadrado. Com 5 vértices, um pentágono. E com 6, um hexágono. Agora, o que é que precisamos analisar? Tem alguma coisa que faz com que esses polígonos sejam regulares. A primeira análise que podemos fazer é com relação ao tamanho dos lados. Vamos medir primeiro do lado do triângulo. Conseguimos perceber que todos os lados medem 2. Vamos fazer isso para o quadrado e para todas as outras figuras. Dessa maneira, conseguimos perceber uma regularidade. Essas figuras, esses polígonos regulares, possuem os lados com a mesma medida. Agora, será que há outra regularidade? Para isso, agora utilizando a ferramenta de ângulo, a gente vai medir os ângulos desses polígonos. Medindo os ângulos do triângulo, já conseguimos perceber uma regularidade. Todos os ângulos possuem a mesma medida. Vamos fazer isso para todas as figuras. Assim, conseguimos perceber que há uma regularidade também com relação aos ângulos, ou seja, dessa maneira, agora a gente pode definir o porquê que esses polígonos são regulares. Eles são regulares porque possuem os lados com medidas iguais e os ângulos também. Ou seja, aí já fica claro para a gente que esse rearranjo que vamos fazer daquela figura vai resultar num polígono regular. Para isso, eu preparei outro esquema para a gente mexer um pouquinho na figura para ver o que pode ser feito.
Mexendo a figura, a gente vai tentar encaixar ela em algum lugar e ver se a gente consegue formar algum polígono regular. Veja, a gente poderia tentar colocar embaixo em algum momento, pela parte de baixo, só que não tem muito sentido, já que na própria questão ela já deu a dica. Esse rearranjo vai acontecer na parte superior da figura. Eu poderia tentar encaixar dessa maneira. Pode ver que eu estou ajustando ele para permanecer com as mesmas características, porém ele não. Já dá para perceber que a figura não vai ficar uma figura muito agradável, muito menos um polígono regular. Se a gente for procurar, vamos perceber, não sei se vocês já conseguiram perceber, que há locais já predestinados, já definidos para onde podemos colocar essas figuras. É o que a gente vai fazer agora. Para caso tenha alguma dúvida, eu preparei outra figura para a gente ter uma noção melhor de como vai ser esse rearranjo. Percebemos aqui a figura 1, um semicírculo vermelho, ela vai lá para cima, vai ser rearranjada lá em cima, e a figura 2, um semicírculo azul, ele vai ser rearranjado para a parte superior direita. Sabendo disso, agora a gente já pode organizar. E nossa figura está formada. E acredito que todos já tenham conseguido perceber que o polígono regular formado é um quadrado. Porém, vamos dizer que você não tenha nenhum eixo cartesiano, nada que lhe dê a certeza disso visualmente. Como que podemos descobrir isso? A gente pode fazer o cálculo, calcular o seu lado e ver quanto vale. Mas antes disso, vamos confirmar que ele é um quadrado. Outra forma de confirmar que ele é um quadrado, além de calcular o tamanho dos seus lados, é descobrir os seus ângulos, que conseguimos perceber que todos são de 90 graus. Ou seja, provamos que ele é um quadrado. Agora, vamos fazer perímetro e a área.
Temos aqui a primeira forma de encontrar o perímetro dessa figura. Bom, o perímetro é a soma da medida de todos os lados, ou seja, a primeira coisa que precisamos fazer é encontrar o tamanho que vale o lado. Quanto vale o lado? Qual a medida do lado? A primeira possibilidade para isso é associar a figura, como podemos ver, a um triângulo retângulo, onde teremos A, sabemos quanto vale A, sabemos quanto vale B e iremos, através do Teorema de Pitágoras, encontrar o nosso H, que coincidentemente é a hipotenusa desse triângulo que eu formei, esse triângulo tracejado, e coincidentemente é um dos lados da figura que eu quero saber. Utilizando o Teorema de Pitágoras, temos aqui que h ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Conseguimos medir o tamanho desses lados para adicionar na fórmula, utilizando a ferramenta do próprio GeoGebra. Fazendo isso, conseguimos além da visual, outra forma de descobrir o tamanho desses lados. Aí depois basta aplicar na fórmula. Teremos então 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Logo embaixo, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, ou seja, 16. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Logo embaixo, a soma desses dois números é igual a 20. Extraindo a raiz de ambos os lados, eu terei que h é igual a raiz de 20. Ou seja, essa é quanto vale o lado do meu polígono. Raiz de 20. Se colocarmos no GeoGebra, se quisermos medir no GeoGebra, há uma possibilidade também utilizando a ferramenta de comprimento e distância. Conseguimos aqui então que a distância entre dois pontos desse quadrilátero é igual a 4,47, que é a aproximação de raiz de 20. Basta você colocar na calculadora que você vai constatar isso. Agora a gente vai descobrir quanto vale esse perímetro. Temos então que 2π é igual a L, que é o lado, multiplicado por 4, porque 4 é a quantidade de lados desse polígono. Temos então raiz de 20 multiplicado por 4. Raiz de 20 é o lado, vezes 4. 4 é a quantidade de lados que essa figura tem. Pronto, agora para finalizar, eu só vou organizar. 4 raiz de 20 vezes 4 é a mesma coisa que 4 raiz de 20. Não preciso expressar o símbolo de multiplicação ali, porque fica subentendido. É a mesma coisa que eu ter 4 vezes raiz de 20. Aí eu tiro e não faz diferença. Significa a mesma coisa. Podemos constatar isso criando um polígono por cima da nossa figura e indo na ferramenta que nos dá o perímetro. Pronto, temos aí 17,89, que
se você for colocar na calculadora, é a aproximação decimal de 4 raiz de 20. Agora, há também outra maneira de fazer isso, utilizando o conhecimento que vocês aprenderam na própria geometria analítica, que é o conceito de distância entre dois pontos. Não sei se vocês lembram, mas está aí a fórmula, que D é igual a raiz de... Temos aí o x a coordenada x do ponto A menos a coordenada x do ponto B ao quadrado, mais, entre parênteses, a coordenada y do ponto A menos a coordenada y do ponto B ao quadrado também. Temos aí então, eu escolhi esses dois pontos, A sendo menos 2 e 0 e B sendo 2 e 2. Fui aplicar na fórmula. Tenho então x do A menos 2 menos, que é da fórmula, o 2, que é o x do B, ao quadrado, mais o y do A, que é 0, menos, que é da fórmula, o y do B, que é 2, ao quadrado. Na parte de baixo, eu vou ter menos 2 com menos 2, menos 4, ao quadrado, mais 0 menos qualquer coisa é essa coisa, ou seja, vai resultar em menos 2 ao quadrado. Embaixo, eu vou ter a resolução disso, ou seja, menos 4 vezes menos 4 é igual a 16, ou seja, menos 4 ao quadrado, 16. Menos 2 vezes menos 2, 4 positivo também, ou seja, embaixo eu vou ter raiz de 16 mais 4, resultando no final raiz de 20, que, como vocês já sabem, foi a mesma resposta que a gente chegou no outro método utilizando o Teorema de Pitágoras. Ou seja, é outra maneira de fazer a mesma coisa. Agora, para finalizar a questão, a gente vai descobrir a área. Para finalizar, encontrando a área, como é que a gente vai fazer isso? Bem, para encontrar a área do quadrado, basta eu multiplicar a base vezes a altura. Porém, a gente já descobriu que o quadrado ele é um polígono regular, ou seja, ele tem todos os lados com a mesma medida. Ou seja, vocês concordam que multiplicar base vezes altura é a mesma coisa que elevar essa altura ao quadrado, porque uma coisa vezes ela mesma, 2, 3, quantas vezes for, eu posso representar isso através da potenciação. Ou seja, se L é o tamanho do meu lado, L vezes L é L ao quadrado. E foi o que eu fiz aí. Temos então que L, que é raiz de 20 ao quadrado, lembrem-se que raiz quadrada significa dizer que essa raiz possui um índice 2, ou seja, esse 2 eu vou conseguir cortar com o 2 que está elevando a raiz de 20, resultando na área 20 UC, ou seja, 20 unidades de comprimento ao quadrado. Para confirmar isso, basta a gente criar um polígono por cima dessa nossa forma e ir na ferramenta que nos dá a área da figura. Temos aí então 20. E assim a gente consegue resolver a questão.